Pessoal, bom dia. A Valéria, eu acho que ela tem curso de nutrição e psicologia. Ela sabe mexer com a gente. Mas eu posso dizer que já fiz sessão com você, então vou dispensar o meu terapeuta hoje à tarde. Muito obrigado. Prazer muito grande estar conversando aqui com vocês. E eu não quero, assim dizer, falar palavras ao vento. Eu diria da importância de vocês estarem presentes nesta reunião e o quanto eu me sinto confortável e agradecido por estar numa reunião interdisciplinar. Eu acho que hoje, se nós não tivermos a interdisciplinaridade, nós não fazemos nada nas ciências da saúde. E eu vou mostrar um pouco para vocês o porquê disto. Eu dividi a minha apresentação em dois tópicos. Um deles é a fisiopatologia da doença cardiovascular e um segundo que é a questão da importância de um grande desafio que é a redução do peso. Valéria, só tenho. O meu tempo é 15 ou 20? O seu tempo É porque aqui o cronômetro... mas pronto, agora... Oba, ainda já roubei 2 minutos aqui do amigo. Bom, acho que pode ser por aqui, né? Gente, esse aqui é um slide do Hospital Geral de Toronto, 2020, quando ainda não existia insulina. E esta é uma criança diabética em cetoacidose, em estado de coma, sendo internada. O prognóstico dessa criança era, naquela época, 100% de morte. E isto numa doença de 4.000 anos. Só pôde avançar graças a esses dois cientistas no Canadá que descobriram a insulina e trouxeram a insulina para a vida e para a humanidade. Talvez esse tenha sido um dos grandes passos para a humanidade em relação à medicina. Isso aqui, antes da insulina, aqui no quadro da direita, é uma criança com uma mãe, no colo da mãe, em estado de grave de inanição, desnutrição e cetoacidose. E esse é o mesmo garoto, um mês depois, por volta de 2, 3 meses depois de receber insulina. A insulina salvou a vida de milhões e milhões de indivíduos. O Brasil está com 15 milhões de diabéticos, mais ou menos, dos quais 1/3 deles, estima-se, usam insulina. Ou seja, 5 milhões de brasileiros dependem deste medicamento para viver. E com a insulina as pessoas puderam viver e envelhecer. E qual foi o grande desafio que nós tivemos após a vinda da insulina e as pessoas viverem? A doença cardiovascular. O acidente vascular cerebral e o infarto do miocárdio e a doença coronária como um todo. De tal sorte que hoje, quando nós pegamos indivíduos diabéticos, idosos, nós vemos que as duas principais causas de morte, infarto e acidente vascular cerebral. Isso ganhou tanta força no planeta, esses problemas, que a Organização Mundial da Saúde, hoje, ela mostra os fatores de risco que mais matam, não as doenças, mas os fatores de risco associados a doenças. Hipertensão em primeiro lugar, riscos dietéticos, e eu não vou pregar para convertidos, e aqui entra a questão da desnutrição como um problema grave ainda enfrentado pela humanidade, e diabetes. Ou seja, isto que nós estamos discutindo é 100% assunto de um simpósio de nutrição. E qual é o quinto fator? Que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui: excesso de peso.
Na realidade, nós sabemos o quanto é complexa essa relação de obesidade, diabetes e aterosclerose. E eu poderia passar o resto da manhã só discutindo a fisiopatologia e a relação que diabetes guarda com a aterosclerose. Mas um dos principais fatores está aqui à direita, nesse círculo amarelo, a adiposidade, que hoje nós sabemos que produz, inflamação, dislipidemia, além de produtos protrombóticos, que ao longo das décadas vão levando então à aterogênese e, num determinado momento, a oclusão aguda do vaso, que se for no cérebro é um acidente vascular cerebral, vai causar um AVC, se for no coração, um infarto do miocárdio. Então, assim, de uma forma bem sucinta, se vocês quiserem fazer, e obviamente que como lideranças que todos são, eles vão perguntar, por que você está falando que nós somos líderes? Porque para estar aqui num feriado, ou vocês são líderes ou vocês são otários. Otários eu sei que vocês não são. Então nós temos uma responsabilidade muito grande naquilo que nós estamos fazendo aqui. E o diabetes, na realidade, quando vocês vão conversar com a sociedade, ele se comunica com a doença cardiovascular através do comprometimento dos vasos por conta da aterogênese, a questão relacionada a alterações plasmáticas, ou seja, vocês têm alterações de viscosidade, vocês têm alterações de fatores de coagulação circulantes, vocês têm alterações de fatores lipídicos circulantes que não somente vão acometer os vasos, mas vão acometer também o miocárdio. E uma das grandes complicações do diabetes é a miocardiopatia e a insuficiência cardíaca, que hoje é um grande fator de risco e de alta taxa de mortalidade. Um dado que é extremamente importante. Quanto maior a hemoglobina glicada, maior o risco desse indivíduo complicar, neste caso, com insuficiência cardíaca. Uma outra coisa, não se iludam. Não é um ou dois fatores de risco que levam o indivíduo à morte. São vários fatores de risco não controlados. Então, quando vocês têm indivíduos diabéticos que comungam de hipertensão, dislipidemia, obesidade central e a própria microalbuminúria, que é um potente marcador de risco cardiovascular, vocês veem que dispara o risco cardiovascular desse indivíduo. Nós estamos num congresso, de fato, e eu sempre brinco, onde nós estamos cercados de sociedades elitizadas. Eu sempre brinco, o congresso da SOCESP é um congresso Faria Limer. Todo mundo circula em meios extremamente elitizados, embora muitos de nós trabalhemos com o Sistema Único de Saúde. Mas nós não deixamos de ser elitizados dentro daquilo que nós estamos discutindo aqui. Por isso a nossa responsabilidade de estar discutindo isso com os nossos pares. Mas eu digo isto porque um simples exame de saúde, de urina, feito num posto de saúde, no centro de saúde mais periférico de São Paulo, dentro de uma comunidade, aqui próximo, Paraisópolis. Se o indivíduo tiver albuminúria, esse indivíduo é de alto risco cardiovascular. Por quê? Porque a albuminúria é marcador de disfunção endotelial, que é sistêmica, não é só renal. Eu sempre digo, o rim avisa o organismo, estou com albuminúria, cuidado para você não ter um infarto e um AVC, porque você está doente. De tal sorte que a Sociedade Europeia de Cardiologia, que é a chamada Bíblia, é a grande referência para nós cardiologistas, ela diz, você não precisa ter doença cardiovascular falando de indivíduo diabético. O diabético não precisa ter doença cardiovascular estabelecida para ser de muito alto risco. Basta que ele tenha 3 ou mais fatores de risco não controlados. Por quê? Porque esse indivíduo está sob risco por conta dessa apresentação desse slide que eu mostrei anteriormente. A somação de fatores de risco, ela invariavelmente excede
qualquer chance desse indivíduo ter uma vida normal no futuro. E quando a gente discute isso, eu fico pensando, quantos indivíduos diabéticos, obesos, dislipidêmicos, hipertensos estão circulando por aí como se nada tivesse acontecendo no próprio Congresso. Eles não conseguem controlar colesterol, não conseguem controlar a pressão arterial, não conseguem controlar a glicemia adequadamente, eles são de muito alto risco. E aí eu trago um desafio, eu vou até andar um pouco mais depressa por causa do tempo, mas eu vou dizer 30 segundos da banalização que é a doença cardiovascular e o diabetes. Eu vou provocá-los. Quem é mulher nesta sala que ao saber que está no nódulo, que tem um nódulo na mama, não sai correndo atrás de diagnóstico? Quem é mulher neste país, por mais simplória e por menor nível de instrução que ela tenha, ela foi no posto, eu estou preocupado, o médico disse que eu estou com uma mancha no seio. Por quê? Porque o câncer de mama ele foi muito bem divulgado e feito tremendas campanhas para alertar a população feminina sobre este risco. Vocês querem uma segunda provocação? Quem é o cidadão neste país? Quem é o homem? Quem é a mulher neste país que ao saber que está com HIV positivo, dorme sossegado até fazer diagnóstico e saber o que ele tem que fazer com aquele HIV positivo? E por que isto? Porque houve campanhas maciças, públicas de governo. Câncer de mama, já falei, e qual era a grande pegada da AIDS nos anos 80? AIDS mata. E quantas celebridades morreram de AIDS e fizeram campanha e todo mundo ficou assustado. Aqui, a doença cardiovascular está banalizada. A gente vê indivíduos de alto risco, de risco maior de complicações maiores do que o câncer, de chance de mortalidade maior do que o câncer e do que o HIV, andando por aí como se nada tivesse acontecendo. Então nós temos essa obrigação de conscientizar a nossa população sobre os riscos que ela corre. Até porque, se vocês fizerem um controle glicêmico, vocês não vão reduzir aqui embaixo só infarto e AVC. Vocês vão reduzir o risco de cegueira. Vocês vão reduzir o risco de amputação. Vocês vão reduzir o risco do indivíduo caminhar para a diálise. E é o que eu sempre digo, não adianta viver sem qualidade. Aliás, os endócrinos e os nefros sempre chamam a gente de... Nós somos sócios de funerárias, que a gente só fala de morte. Está vivo ou está morto. E é verdade, eles têm razão, você tem que olhar para a qualidade de vida. Ninguém quer viver sem visão, sem rim. Muito bem. Qual a importância nossa nesse processo, gente? Isso aqui é um trabalho feito numa unidade, num plano de saúde norte-americano chamado Kaiser Permanente. Vamos trazer isso para o Brasil. Seria como uma Unimed da vida falar, daqui para frente, todo indivíduo diabético que entrar como primeiro diagnóstico, que não tenha diagnóstico prévio, nós vamos seguir. E eles colecionaram 35 mil indivíduos. Por que eu gosto desse estudo? Ele é de vida real. Ele é o nosso cotidiano. É aquilo que nós fazemos. Isso aqui poderia ser aqui no Brasil. E o que eles mostraram? Que, olha aqui na coluna vertical, de 0 a 1 ano, o não controle glicêmico aumentou o risco de desfechos cardiovasculares ou de microvasculares. Apenas 1 ano sem controle glicêmico adequado. Em apenas 1 ano, o descontrole glicêmico foi marcador de morte. Ou seja, você está com um indivíduo aí que tem 8 de glicada, e ele está mais de 1 ano com isso, ele já está sob risco. Este é o ponto. Isso aqui é dado do Reino Unido, que é mais do mesmo. Acho que no Reino Unido todo mundo é chipado, porque eles sabem tudo, ele tem dado de tudo. 1 ano de descontrole glicêmico aumenta o risco de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e eventos cardiovasculares. 1 ano de atraso no início do tratamento. E isso aqui são dados europeus, norte-americanos e brasileiros. Primeiro, vem para o Brasil, porque a gente não tem tempo.
praticamente 70% da população está com hemoglobina acima de 7, dos diabéticos. E desses, praticamente metade tem índice de massa corpórea acima de 30. Se você trouxesse esse dado para o Brasil, que fosse projetado para índice de massa acima de 25, como a gente vê aqui na Europa e Estados Unidos, mais de 90% da população diabética deste país tem excesso de peso. E esse assunto nos diz respeito. Não adianta falar de controle medicamentoso de diabetes se eu não tiver controle adequado de peso. O não controle de peso, isso aqui são dados do Reino Unido, olha aqui o quartil de baixo, o excesso de quanto maior a chance de, quanto maior o peso, maior o risco de morte. Eu não estou falando aqui de infarto ou de AVC. E por que isso acontece? Porque o excesso de peso, ele é altamente inflamatório, ele é altamente trombogênico, e hoje nós sabemos que os adipócitos têm nome e sobrenome, chama-se adiposopatia. Não é mais obesidade. Por conta da capacidade e do poderoso órgão endócrino que é o tecido adiposo, produzindo fatores inflamatórios, produzindo fatores protrombóticos e assim por diante. E perder peso? Se você perder peso, você reverte diabetes. Simples assim. Por isso que quando Valéria me convidou, fiz questão de vir conversar esse assunto com vocês. A mudança de estilo de vida ainda é a primeira opção no tratamento do indivíduo diabético e do indivíduo com excesso de peso. Outro dia me disseram assim, bom, agora com o Ozempic não se fala mais de mudança de estilo de vida. O que aconteceu é que nós mostramos que, utilizando o semaglutida 2.4, a gente reduziu o risco de morte. Em que população? População com AVC prévio, população com infarto, população onde eu já estou lá na ponta. Eu já estou caminhando para o final da linha. Aqui eu estou falando de diabetes e excesso de peso. E a maior prova disso é a cirurgia bariátrica. Aqui eu botei no quadro vermelho só a população que é diabética. E para cada diabético, esse excesso de peso que você opera, você previne, de cada 9 que você trata, você previne uma morte. Só esse NNT a gente não tem nenhum outro tratamento. E eu não estou aqui fazendo campanha de cirurgia bariátrica, eu só estou mostrando que se você acompanhar um indivíduo idoso com obesidade que operou, em 20 anos, de cada 6 que operaram, eu preveni uma morte. O que significa isso? Isso aqui é prova de conceito, gente. Não é que a cirurgia bariátrica funciona. Perder peso funciona. Porque aqui não tem intervenção farmacológica nenhuma. E aí, vindo para o nosso campo, que é o campo da prática, isso aqui são dados do estudo Luca-Red, que mostrou que os indivíduos que conseguiram reduzir peso, conseguiram reduzir desfechos. Isso foi um estudo em indivíduos diabéticos com mudança de estilo de vida. O estudo foi neutro, por quê? Porque a perda de peso ela não foi tão importante. Mas aqueles que perderam peso, eles tiveram benefício. Pessoal, diabetes e CHD, que é doença coronariana, são duas árvores com as mesmas raízes. As raízes da resistência à insulina, de todas essas complicações, hipertensão, dislipidemia, hiperglicemia, blá, 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 desencadeadas pela obesidade. Sociedade Europeia de Cardiologia. É recomendável que todo indivíduo nesse planeta deva reduzir peso para prevenir diabetes, para prevenir hipertensão e para prevenir risco cardiovascular. Classe 1, nível de evidência A. E como fazer isso? E eu vou terminar minha apresentação, que está estourando o meu tempo, com esta reflexão. Trabalho feito em Campinas, com 4.000 crianças de escolas públicas. Nós somos nas escolas, sorteamos essas crianças. Vamos para o lado esquerdo da pizza. Crianças entre 7 e 12 anos. Sobrepeso e obesidade, 34%. Ou seja, essas crianças têm uma grande chance de, quando se tornarem adultas, manterem o peso e terem risco de morte já na idade tão prematura, tão precoce, entre 0 e 7 anos.
O Ministério da Saúde tem feito umas lições de casa muito interessantes. Os 10 passos da alimentação saudável. E eu não vou ensinar o Pai Nosso ao vigário. Mas eles estão corretíssimos quando eles falam num país que tem sol 365 dias por ano, os alimentos in natura são mais saudáveis. E a nossa obrigação, que eu trago essa mensagem final, o nosso papel é ir para a escola, gente. O indivíduo que está aí com excesso de peso, com mais de 60 anos, vocês vão conseguir fazer um bom trabalho, mas muito menos eficaz do que formar professores e orientar sobre esses conceitos e convencer o governo a buscar dieta saudável para essas crianças. Porque existem verdadeiras situações que eu diria vexatórias naquilo que essas crianças estão comendo em algumas escolas, porque licita-se o menor preço e o pior alimento muitas das vezes. A nossa obrigação e o nosso dever, que essas crianças que estão nascendo hoje no nosso país, elas tenham a oportunidade de viver mais de 100 anos. E que nós tenhamos a possibilidade de reverter essa história terrível que é a evolução do ser humano com excesso de peso e as consequências que é o diabetes, que foi o tema que me deram. Desculpe ter invadido o horário. Um grande abraço, gente. Obrigado.